A analogia que a gente faz é que a gente vendia capinha de celular num mercado que não tinha celular. Então a gente tinha que vender o celular, que era de outra pessoa, e falar assim, agora eu tenho a capinha que vai resolver o seu problema para proteger a tela dele. O que eu tiro aí de lição disso é, esteja aberto para as oportunidades emergentes. Às vezes você tem um plano super lindo, vem uma oportunidade emergente, se ela fizer sentido, você agarra essa oportunidade, ela pode te levar a um lugar, você pode levar a ponte e conhecer o lado de lá, que era um lugar completamente diferente do que você imaginava que era, né? Vamos focar na geração de valor. Onde está a geração de valor aqui? Onde eu estou gerando valor para a empresa? Onde eu estou gerando valor para quem trabalha com a gente? Onde eu estou gerando valor para os meus clientes? E o que dessa história toda é fumaça, né? Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que personifica a arte de construir pontes entre diferentes mundos. Ele é formado em Direito pela UFMG e Relações Internacionais pela PUC Minas, com mestrado e doutorado em Direito Internacional. Ele construiu uma carreira única, combinando academia e inovação. Por mais de uma década, ele foi professor universitário, enquanto também atuava como advogado especializado em expansão internacional de empresas. Em 2016, surge a SalaryFits, onde ele liderou a expansão da empresa no mercado de benefícios corporativos e bem-estar financeiro. E recentemente ele conduziu o processo de venda da empresa para o Serasa Experian, marcando um novo capítulo nessa história de sucesso. Agora, o que o seu currículo não conta é que ele é um pai completamente apaixonado por suas meninas, que equilibra a vida familiar com a sua esposa, também executiva. Um mineiro discreto e objetivo que encontra sua energia nas corridas matinais e pedaladas, mantendo sua autenticidade em busca constante por conhecimento e evolução. Delber Lage, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. O prazer é meu, Baza. Eu fico muito feliz com o convite, sou aí um ouvinte assíduo e muito feliz aqui de poder trocar essa ideia com vocês. Muito bom. E Delber, como você sabe, eu começo sempre pelo início, né? Da onde a cegonha te entregou. Você vem de uma família já de empreendedores na área de tecnologia? Na realidade, não. Assim, eu tenho meus pais são do interior de Minas Gerais, né? Meu pai nasceu numa cidade que se chama Passabém, que é uma cidade muito pequena no interior de Minas. Hoje eles moram na cidade na qual minha mãe nasceu, que se chama Marliéria. É uma cidade de poucos mil habitantes, ali perto de Timóteo, Ipatinga, no Vale do Aço. E aquela tradicional família do interior de Minas Gerais, né? Minha mãe tem 12 irmãos e mais ela. Meu pai tem 8 irmãos e mais ele, então tem uma família enorme, uma família sempre muito unida. E, a bem da verdade, o meu pai, ele se formou em Direito já mais velho, depois de ter formado outros irmãos. Ambas as famílias têm ali os seus traumas de família de interior. Mas meu pai trabalhou desde cedo na Usimec, que era uma empresa que fazia algumas coisas, né, na área ali de metais e tinha uma atividade próxima da Uzi Minas. Depois ele foi para a Uzi Minas, aí na área de TI, e depois ele foi para a Fiat e foi ser executivo da Fiat na área de tecnologia também, criando várias áreas ali na época com um papel interessante. Mas então o meu pai teve essa carreira mais na área de tecnologia, mas ainda com mainframe, com outra época, né, e trabalhando para uma grande empresa, mas aquela carreira muito tradicional de executivo de 30 anos de uma empresa, quando ele saiu em 2001, 2002, ainda jovem, né? Aquela época foi o grande trabalho da vida dele, então muito diferente do meu background, mas começo com esse ninho familiar assim, gigante eu diria, mas muito amoroso. E o que te levou a fazer 2 graduações no mesmo momento? Puxa, você foi fazer Direito e Relações Internacionais, como é que isso impactou aí o que você estava buscando? Na realidade, como várias das coisas muito boas que aconteceram na minha vida, foi uma coincidência com incentivo de amigos e amores, né? Eu diria. Eu sempre tive o sonho de fazer Direito. Na realidade, flertei com engenharia ali no 2º grau, mas quando chegou lá, já para o 3º ano, eu falei, vou fazer Direito. E em Belo Horizonte, à época, eram 3 lugares onde você podia fazer Direito: PUC, Milton Campos e Federal. Então, prestei o vestibular nas 3 para Direito, acabei sendo aprovado e fui fazer Federal, fui fazer Direito naquele momento ali. E quando eu chego nos meus primeiros dias de aula, eu tinha uma ficante na época do 2º grau, que tinha uma amiga que fazia Direito comigo, que estava na minha sala. Então eu fiquei amigo da Carol, uma pessoa super especial na minha vida e na vida de várias pessoas. E fiquei próximo da Carol, e a Carol estava já mais avançada em relações internacionais e estava fazendo Direito.
Eu falei, poxa, Carol, esse curso seu aí, quando eu fui fazer vestibular na PUC, eu tinha que escolher uma segunda opção dentro da área lá, porque como o vestibular era muito concorrido, se você não passasse na primeira opção, mas tivesse nota para a segunda, eles te alocavam na segunda. E eu escolhi Relações Internacionais, porque tem um nome bonito e tal. Passa o tempo, Carol me fala, Delber, você tem a cara de Relações Internacionais. Esse curso é para você, faça esse curso. Eu falei, Carol, nada a ver, eu tô aqui feliz com a Federal, como é que eu vou fazer 2 cursos? É muito difícil. Ela, bom, passa o tempo, ela compra o manual do candidato em abril, ela comprou, ela me entregou o manual, você pagava na época R$15 pelo manual e 45 para fazer a inscrição. Me entregou e falou, faça. Fui pro meu pai e minha mãe. E aí conversei com meu pai, você vai ter que fazer vestibular. O que você está pensando se vai fazer 2 cursos ou não? Se inscreve no vestibular, se você passar, você começa. Me inscrevi, passei. Aí falei, e aí, pai? Ele, Delber, nós temos condição, né? Você ainda está muito jovem para começar a fazer estágio, etc. Começa a fazer o curso. Vai que você gosta. Às vezes você faz menos matérias, às vezes você faz com mais calma, mas vai lá ver o que é. E me deu todo o apoio, abriu para mim, né, a possibilidade que eu fizesse. Comecei a fazer. Longa história curta, quando eu estava no 6º período de Direito para o 7º e o 5º de Relações Internacionais, eu falei, pai, quero largar Direito, meu negócio é Relações Internacionais, eu não quero fazer... Ele, por que, meu filho? Você já está acabando o curso, já passou da metade, está na Federal, faculdade prestigiada, fecha o olho, acaba os cursos. E, bom, 2 incentivos aí que foram fundamentais para mim, né? Porque acabei me enveredando aí por esse caminho. Isso moldou muito da minha trilha de trabalhar com internacionalização. E foi por conta desses incentivos e de várias coisas, oportunidades que foram aparecendo e eu acabei abraçando, né? Mesmo sem saber o que viria logo depois. E aí, Delber, você teve uma trajetória nada linear. Professor, advogado, empreendedor, agora executivo. Como é que você lida ou lidava internamente com a pressão social de escolher um caminho e seguir nele, né? O que te deu confiança para seguir uma rota menos convencional? Ô, Baza, eu diria que é uma certa impressão de uma certeza imprecisa, assim, alguma coisa que me chamava para aquele lado. Eu me lembro que quando eu me formei, em 2005, particularmente para quem fazia direito, o grande tchan da carreira era concurso. E eu fui uma pessoa sempre com notas muito boas, com uma performance muito legal na faculdade. Todo mundo falava, você vai fazer concurso para juiz, para promotor. Eu falava, não é o que eu quero para mim. Então, assim, família falava, por que você não vai fazer? Eu tinha uma amiga muito próxima que um dia bateu nas minhas costas e falou, Deus não dá asa à cobra mesmo, né? Porque se eu fosse você, eu teria feito o concurso. E ali eu não queria. E eu me lembro que eu estava num estágio e aí existe um professor, né, e meu grande mentor, assim, particularmente nesses 10 primeiros anos da minha carreira, que é o Leonardo Nemer. Hoje ele é o juiz brasileiro na Corte Internacional de Justiça. E aí ele foi meu orientador, e ele tinha fundado o CEDIM, que é o Centro de Direito Internacional, onde eu fiquei por 10 anos. E eu fui para lá, cara, ainda era muito pequeno, eu fazia um estágio de R$300 e gastava 320 para chegar lá. Mas aquele era meu sonho. Trabalhar com isso, trabalhar com direito internacional. Então eu fui seguindo por aí, daí abriu a carreira acadêmica, a gente teve junto, eu e o professor Leonardo, o sonho de criar um escritório, criamos um escritório com outras pessoas maravilhosas, e aí uma coisa foi levando a outra, sabe, Baza? Não foi muito assim, eu costumo dizer que se eu fizesse cortes de 5 anos da minha vida profissional, ou desde que eu entrei na faculdade, então eu entrei na faculdade em 2001, e se eu quebrasse minha vida em 5 anos e falasse onde eu vou estar nos próximos 5, eu falharia miseravelmente todos os 5 anos. O que eu achava que ia ser acabou sendo diferente, e foi um pouco de propósito com o que me dava aquele ímpeto de fazer, né? E qual que foi o ponto de virada que você percebeu que precisava ir além da advocacia e da academia? E talvez até como foi o processo de convencer você mesmo disso? O Baza, é uma coisa muito também... A gente não percebe que essa situação vem se moldando na nossa cabeça, assim, e que de repente tem um gatilho, né? Então, eu, em 2014, eu estava no topo da minha carreira, ou do meu momento de carreira naquele momento, como advogado e professor. Tá? Eu estava na Alemanha, terminando o doutorado de sanduíche que eu estava fazendo na Universidade Bonn. Eu terminei esse doutorado em dezembro de 2014. Estava super bem na carreira de advogado. Dava aula na PUC, já era concursado na PUC, já tinha dado aula na Federal, nas principais faculdades, pós-graduação em BH, tinha fundado pós-graduação, treinado pessoas que hoje são embaixadoras, etc. Então estava no topo da minha carreira, todo mundo falou, nossa, tá brilhando. E eu estava ainda escrevendo a parte final da minha tese,
E como eu trabalhava muito com empresa de tecnologia, com startup, eu falei, cara, eu preciso entender mais desse mundo, preciso fazer alguma coisa. E eu me lembro de falar assim, pensar, né? Eu preciso fazer um MBA, mas não posso parar um ano. E eu quero fazer E eu comecei a pesquisar, ainda lá na Alemanha, onde eu poderia fazer alguma coisa meio híbrida, meio online, próximo ao MBA. E vi uma possibilidade de inscrição para um curso que existe até hoje, que se chama Core, que era o primeiro curso online da Harvard Business School. O HBX Core. Eu me lembro, eu fiz esse curso, é maravilhoso, cara, a interface. Turma. Eu fiz a inscrição naquela época, ainda em 14, defendi o doutorado em dezembro de 14, em janeiro de 15 eu estava começando esse curso do Core, e ali falando, eu quero ficar mais próximo desse mundo, e isso foi crescendo um pouco na minha cabeça, fui ficando próximo, né, dos meus clientes, vários que eu tinha à época, e aí a Zetra, que depois, no âmbito da qual a gente criou a Salary Fits, era um desses clientes, estava num processo de internacionalização que eu estava apoiando para o México, fiquei muito próximo do Renato e da Rose, que eram os fundadores, eles queriam se internacionalizar, e ali uma coisa foi puxando a outra, e eu ali ao longo de 2015 eu resolvi, né, com o convite deles, trocar a advocacia full-time por uma advocacia part-time, junto com o que depois virou minha carreira de executivo, porque ainda não era, né? Era um projeto que a gente ia fazer, e um projeto de um ano, vamos ver o que dá, e depois a gente segue. E como é que você transformou esse background jurídico, que tradicionalmente é mais conservador, numa mentalidade voltada para risco e inovação, que é o mundo das startups? Assim, primeiro foi de maneira um tanto despretensiosa. Assim, eu não tinha um plano de carreira de fazer isso, as coisas foram se apresentando, mas eu nunca fui uma pessoa que era o perfil ou o padrão de cada uma das áreas. Eu brinco até que tem um carimbo de impostor assim, na minha trajetória, porque lá nas relações internacionais eu era o mala que fazia direito. Mas eu chegava no direito, eu era o cabeludo que andava de All-Star, mochila da Company. E aí ainda fazia relações internacionais, que era um curso nada a ver, e gostava de direito internacional, o que para todo mundo do direito não era direito, né? Quantas vezes eu ouvi de professores meus, não direito, isso não é direito. Mas eu sentia que tinha alguma coisa legal ali, que eu queria fazer. E era interessante que essa coisa de inovação vem para mim em 2008, 2009. Eu já tinha uma carreira de advogado, eram muitas empresas estrangeiras investindo em Minas Gerais, então eu trabalhava muito na área de mineração, nessa coisa toda. E aí teve uma empresa de tecnologia que se chama Avenue Code, os donos, ela depois foi vendida para Compass Wall, eles eram próximos de mim, e pela minha proximidade com esse mundo internacional, eu fui convidado uma vez pela Embaixada Americana num evento de jovens líderes que eles estavam levando para os Estados Unidos, e que a gente ia ao Washington para conhecer Departamento de Estado, think tanks, outras coisas, depois para São Francisco. E aí eu fui para São Francisco, eram 2 ou 3 dias, e fiquei mais de uma semana na casa desses caras e vi aquele ecossistema lá em 2010, 2011 acontecendo, aquele boom acontecendo. E voltei para BH, falei, sou um advogado de tecnologia. E comecei a trabalhar com tecnologia. Várias das grandes empresas de tecnologia de BH, de alguma maneira, passaram na minha mão no âmbito jurídico. E eu fui me envolvendo. Então, veio um pouco desse mundo de inovação por conta do meu trabalho como advogado, assim. E que habilidade você acha que você desenvolveu na advocacia ou na academia que você considera valioso, talvez até um diferencial hoje como empreendedor executivo? Eu até costumo muito dizer isso para ex-alunos e para pessoas que me procuram ainda jovens de carreira, né? Não é necessariamente o que você estuda na universidade. Acho que nós vivemos de um mundo, Basa, em que 15, 20 anos atrás, ir para a universidade era ter acesso à informação, era ter acesso a conhecimento, porque era muito difícil, eram bastas da vida, não tinha esse mundo online. Hoje, e eu vi que aconteceu comigo também, a universidade ela te prepara para ter capacidade analítica, para apreender as informações e traduzir aquilo num tipo de conhecimento. E tanto o curso de Relações Internacionais, que é um curso maravilhoso, eu sou um grande entusiasta, quanto o curso de Direito, eles me deram capacidade analítica, eles me deram capacidade de entender problema, eles me deram uma certa multidisciplinaridade que eu possa trabalhar com variáveis de elementos diferentes. Então, hoje, no meu dia a dia, eu tenho muita coisa de finanças, eu tenho muita coisa de tecnologia, eu tenho muita coisa de direito, inclusive. Então, o que eles me deram, acho que foi uma forma de abordar problemas, uma forma de traduzir informação e colocar aquilo em contexto para tomar decisão. E acho que isso que a maioria das pessoas hoje, mais jovens, que estão buscando cursos, buscando capacitação, tem que procurar. Não é informação em si, porque a informação você consegue por várias vias. É mais a maneira de abordar
essa informação e extrair daí alguma coisa com substância para sua decisão, para sua escolha, enfim. E é muito interessante você falando, né, a quantidade de pessoas que você formou e as dicas que você dá. Como que a tua experiência de criar uma empresa praticamente do zero, no recorte que tem atualmente, mudou sua visão sobre o que realmente importa na formação de um profissional? O que você gostaria de ter aprendido antes? E quando você fala de criar do zero, em muitas situações é criar do zero de fato, né? Assim, quando a gente chegou com o que depois veio a ser Salary Fits, porque não tinha esse nome ainda, lá no Reino Unido, era eu sozinho. Eu conheci um total de 0 pessoas. Tinha ido poucas vezes para Londres, mas não para trabalhar nesse segmento, e fomos dali criar as conexões, saber quem era quem, descobrir quem era onde. Então, realmente foi uma situação que, e eu tenho muito orgulho disso, que a gente criou, né, a Salary Fits de fato do zero. Começamos com uma ideia, criamos uma ideia nova, não é um produto de prateleira que existe no Brasil, e acho que isso vem muito de, primeiro, entender qual é o problema que a gente está, né? Aquele bom e velho jargão. Nós vamos criar uma empresa, não é porque a gente quer criar uma empresa, é porque existe alguma coisa que a gente precisa resolver. Qual o valor que a gente cria e como que a gente aborda isso com uma conta que para em pé. Não adianta também a gente pensar, putz, tem um grande problema, vou ter uma grande solução, mas os unit of economics não estão ali. Acho que uma das grandes coisas que faltaram na minha formação foi justamente essa visão mais financeira, essa visão de como as salsichas são feitas do ponto de vista, o que eu preciso ter de infraestrutura, quanto me custa a infraestrutura, o que eu preciso ter de pessoas. Certamente, e como todo empreendedor normalmente faz, o que eu mais tinha de projeção equivocada era a minha projeção de custo e faturamento. Assim, até acontece como a gente imaginou, mas com um time completamente diferente que a gente imagina, né? E qual que foi o maior desafio nessa expansão internacional para novos mercados, diferentes países, continentes? É o grande desafio e a grande beleza da história toda, né? É o fato de que a gente chegou lá com uma tecnologia brasileira, Tupiniquim, e que resolvia um problema que não existia lá, né? A nossa tecnologia principal é uma infraestrutura de tecnologia hoje que é líder de mercado na área de processamento de crédito consignado, né? Os bancos oferecem para colaboradores ou servidores públicos, e a infraestrutura que liga o banco às folhas de pagamento de tecnologia é nossa. Hoje, se você tira aposentado e pensionista, 1 em cada 3 transações de consignado passam na nossa plataforma. Então, nós temos um produto que é muito focado no crédito consignado. E quando a gente chegou no Reino Unido para fazer a Salary Fits lá, não existia crédito consignado. Então, a analogia que a gente faz é que a gente vendia capinha de celular num mercado que não tinha celular. Então, a gente tinha que vender o celular, que era de outra pessoa, e falar assim, agora eu tenho a capinha que vai resolver o seu problema para proteger a tela dele, né? E nesse contexto, foi um desafio enorme a gente abrir mercado, produzir conexão, sendo um estrangeiro, num país cujo costume não é necessariamente o mesmo do nosso. Eu me lembro de pequenas e grandes choques que eu tive culturais. Assim, para dar um exemplo bobo, a gente aqui no Brasil é muito afeto à cultura do almoço. A gente faz reunião em almoço, é quase que um crime você ligar para alguém na hora do almoço e ele, estou almoçando. E lá no Reino Unido a gente chegava, cara, cada um por si, um monte de potinho, todo mundo comia em 5 minutos, eu olhava para aquilo e acho que esse é um bom exemplo do quanto que pequenas coisas fazem grandes mudanças na sua rotina, no estilo. Então, certamente o grande desafio ali foi, e a grande oportunidade, né, foi engajar com pessoas de diferentes backgrounds, com background diverso, com história diversa, de bilionário a pessoa que estava chegando lá para fazer a vida, e isso foi, sem dúvida, muito rico para a gente. E o que hoje, na tua visão, depois de ter vivido tudo que você viveu, você considera como as principais tendências para o futuro do trabalho e benefícios corporativos? Eu certamente enxergo uma integração maior. Assim, antes a gente tinha, de maneira muito marcada, a diferença entre o trabalho e o círculo familiar, né, e a nossa rotina normal, familiar, fora do trabalho, nossa rotina pessoal, né? Então a gente tinha aquela demarcação muito clara de trabalho e pessoas, e se você vai olhar para a legislação marcava isso, né? O conceito de hora extra, o conceito de bater ponto para estar trabalhando, de estar no escritório fisicamente, né? Antes, para alguém falar com você no seu escritório, você tinha que estar do lado da linha de telefone, porque é ali que você atendia o telefone corporativo, né? Então, hoje isso não existe mais. E essa barreira que se desfez entre o espaço do trabalho e o espaço familiar, ela desfez também muitos outros mitos, né? Eu me lembro de chegar 10,
12 anos atrás, e ir falar com o RH que a gente precisava pensar na oferta de produtos financeiros para o colaborador, e ele falar, não, eu não quero oferecer dívida para o meu colaborador. Né? E eu também me lembro de perguntar, ora bolas, você oferece plano de saúde? Sim, ofereço. Eu falei, você quer que ele fique doente? Não, eu não quero, mas você vai ter um instrumento para resolver o problema dele quando ele precisa. E nós, pessoas, temos problemas financeiros, temos necessidades financeiras, o salário é um grande elemento da relação de trabalho, mas naquele momento tinha um tabu do qual você não podia falar disso. Né? Você pagava o salário em dia e era isso. Hoje não. Hoje os RHs entendem que eles têm que ser mais ativos na vida das pessoas. Isso significa para dar apoio financeiro, por exemplo, além do pagamento do salário em dia, mas significa também cuidar do bem-estar. Hoje, para a gente, é quase auto-evidente falar de bem-estar no ambiente de trabalho, mas você volta 10 anos no tempo, bem-estar era a sua relação com a sua família, o que você tinha dentro de casa. No trabalho você tinha que chegar, bater ponto e trabalhar. Então, acho que a grande tendência hoje de benefício corporativo é pensar que o ambiente de trabalho é parte fundamental da vida de uma pessoa, do bem-estar de uma pessoa. Existe, sim, um elemento forte para fazer casar as aspirações pessoais com o lugar e as pessoas com quem essa pessoa trabalha. Então, benefício corporativo, relação de emprego, tem tudo a ver com a sua rotina, com o que você aspira e com como você contribui para aquela comunidade também com quem você trabalha, né? Como é que você vê essa evolução do mercado de crédito consignado globalmente? É uma potência, Baza. Acho que muitas das vezes a gente pensou, né, acho que grandes soluções nascem de grandes problemas. O mercado consignado nasce no Brasil lá em 2002, 2003, quando a gente estava vivendo um momento de crise econômica altíssima. A gente tinha uma dependência muito forte do capital externo, houve aquela mega desvalorização do real em relação ao dólar, as crises, né, dos países em desenvolvimento, a gente tinha tido vários ali na década de 90, né, Índia, Rússia, tigres asiáticos, Argentina, veio o Brasil, então uma escassez de recurso e a gente precisava, naquele momento, de incentivar crédito na economia, crédito interno e um crédito sustentável, que tinha o colateral ali do salário. Então começa a história no consignado ali, isso cresce no Brasil 2008, 2009, um grande incentivo quando vem Banco do Brasil, Caixa, e eles entram para fazer o crédito consignado. Antes eram financeiras menores, depois os outros grandes bancos entram, isso se torna a maior linha de crédito do Brasil, e a gente fica achando que o crédito consignado é uma coisa muito brasileira, porque no Brasil as taxas de juros são muito altas, tem uma dificuldade de crédito, então dar o colateral como salário era uma coisa que resolvia o nosso problema aqui. Mas a gente percebeu que isso resolvia em vários lugares do mundo. Para dar um exemplo, né, na nossa operação do Reino Unido, a taxa média de juros do cartão anual, tá? E aqui é anual que eu estou falando, para uma pessoa que não é AAA, um consumidor que não é AAA, é de 22% a 29% ao ano. A taxa de crédito ao consumo lá no Reino Unido, anual também, e estou dando números aqui de 21, quando a gente parou de atuar tanto forte naquele mercado. Era em torno de 15% para um cliente que não era AAA. O AAA ia pegar 3%, 6%, né? Mas era em torno de 15%. A gente conseguiu ofertar a 7% ao ano. E qual que é a razão disso? A grande dificuldade do setor financeiro em si está no fato de que para você ofertar um produto financeiro, você tem que avaliar a habilidade do sujeito de pagar, a capacidade de pagar. Você tem que avaliar a vontade de pagar, porque pode ser que ele tenha dinheiro, mas não queira pagar. E você tem que avaliar a estabilidade dele, porque pode ser que ele tinha dinheiro, tinha vontade de pagar, mas perdeu o emprego. Né? E aí, o que acontece com as grandes instituições financeiras? Você já tem 1 milhão de clientes aqui. Cada vez você conhece mais. É muito mais barato para você aumentar o limite de crédito desse grande cliente que você já tem, do que pegar um outro que você não conhece, a habilidade de pagar, a vontade de pagar, e a estabilidade dele. Então, o que a gente percebe com o consignado, para tentar fechar essa conversa? A maioria das pessoas que estão no Brasil hoje podem não ter um relacionamento prime com o banco, mas eles têm um emprego estável. E se ele tem um emprego estável, eu consigo saber quanto ele ganha, qual a capacidade de pagar. Eu consigo saber qual é a média de churn de vaga daquele empregador. Então, eu consigo estimar a estabilidade dele, ver quantos anos ele está naquela empresa, qual que é a tendência naquela empresa daquela vaga. E se eu estou falando que eu vou deduzir do salário, eu estou resolvendo o elemento de vontade de pagar. Então eu resolvo os 3 problemas principais da oferta de um produto financeiro e posso fazer com que o banco, a instituição financeira, valorize mais aquele canal, valorize aquele consumidor, e o consumidor tenha acesso a produtos em condições que ele não teria porque ele não tinha um outro relacionamento com o banco. E esse é um problema que não é no Brasil. É um problema que é global. Para te dar um dado, a gente fala muito das pessoas que não têm acesso à conta bancária,
São 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mas tem os underbanked, que são as pessoas que têm acesso a uma conta bancária, mas não têm acesso a produtos financeiros de qualidade. São mais de 2 bi. Esse é um problema que existe no mundo inteiro. Então, são subservidos pelo sistema financeiro. Então, o crédito consignado é, indubitavelmente, uma ferramenta super relevante para esse tipo de consumidor. E como é que foi o processo da venda para o Serasa e os principais aprendizados desse processo? Base, de novo, daquelas histórias de como se a gente tem uma estratégia, como a gente tem um plano e como que de repente vem, né, oportunidades que se sobrepõem e a coisa acaba acontecendo, né? A gente foi uma empresa lucrativa desde o dia 1, né? Então a gente expandiu a operação internacional com o nosso próprio recurso. Chegamos em 2018, 2019, a gente estava com uma operação muito pujante na Europa. O Brasil crescendo 5, 10, 20% ao ano, como a gente sempre cresceu. No México também a gente já tinha uma posição de liderança. E a gente vai lá e faz um lindo plano, falando, olha, nós fizemos a primeira operação de crédito consignado de Portugal, a primeira operação de crédito consignado do Reino Unido, né? Lá a gente teve clientes, né, os colaboradores de empresas como London Stock Exchange, Airbus, Royal Mail, o maior empregador privado do Reino Unido, Adidas. Então a gente estava numa operação pujante, crescendo no mercado e falamos, vamos fazer uma rodada de captação, vamos captar 5 milhões de dólares, vamos investir bastante aqui na Europa, depois vamos fazer esses 5 milhões, vamos por um ano e meio, depois vamos fazer uma nova rodada ainda maior para ir para os Estados Unidos e dominar o mundo, né? Esse era o plano à época. Fechamos a rodada no final de 19, a primeira parcela do valor cai na nossa conta final de janeiro de 20. Dias depois, pandemia. Tudo fecha, aquela coisa, o dinheiro que nós recebemos em dólares, mas nós recebemos em real aqui no Brasil, de repente a Libra, que era 5,95, estava batendo 7,60 e poucos, então o meu dinheiro tinha caído mais da metade. E para piorar, enfim, tivemos problema com nosso parceiro em Portugal. No Reino Unido, quem fazia financeiro para a gente era uma startup que já tinha levantado mais de 120 milhões de libras. Quebrou, nossa operação foi para zero. E aí na pandemia eu acabo... Bom, longa história curta, acabo voltando para o Brasil. E o combinado foi... O mercado brasileiro se abriu. Tem um supermercado aqui para Salary Fits. Vamos trazer essa proposta que a gente tinha lá fora aqui para o Brasil. Vamos expandir esse negócio ainda mais, vamos com mais força. Aqueles 5 milhões de dólares que a gente não tinha gastado, vamos gastar aqui e vamos fazer o negócio crescer. E aí vamos abrir uma rodada, agora sim, para depois fazer a expansão internacional de novo. Então abrimos em 23, março de 23, uma rodada para captar 100 milhões de dólares. E para continuar o crescimento no Brasil e ir para uma expansão internacional. Então a gente abre essa rodada para ter um private equity, alguma coisa do tipo, não ainda pensando em estratégico. E aí, no frigir dos ovos ali, quando a gente recebeu a non-binding, né, da proposta, tinha 2 estratégicos ali nos avaliando, um deles era a Serasa, os private equity queriam fazer a proposta para colocar o dinheiro que a gente queria, no plano que a gente queria, e um dia o pessoal da Serasa senta comigo, com o Renato e com a Rose e fala, ó, a gente quer fazer a proposta, mas para uma aquisição 100%, que era o oposto do que a gente queria. A gente fala, mas vamos ouvir. Né? E quando a gente avalia ali, bom, o que a gente queria? Perpetuar o negócio, ter capacidade de investimento, ter capacidade de crescer mais, depender menos, né, dos fundadores e abrir uma chance desse negócio ter o tamanho que ele pode ter. Aqueles boxes estavam todos esticados, né? Então, acho que o que eu tiro aí de lição disso esteja aberto para as oportunidades emergentes. Às vezes você tem um plano super lindo, vem uma oportunidade emergente, se ela fizer sentido, você agarra essa oportunidade, ela pode te levar a um lugar, você pode levar a ponte e conhecer o lado de lá, que era um lugar completamente diferente do que você imaginava que era, né? O que mudou na tua gestão depois da aquisição, né? Considerando a transição de uma startup para uma multinacional gigantesca? Acho que o primeiro ponto de grande diferença não é nem... Porque a gente fala assim, não, agora é tudo muito mais procedimental, muito mais regulado. A gente, pelo segmento que a gente atuava, né, vendendo muito para banco, gestão financeira, a gente já era muito regulado, muita ISO, muita auditoria. Então a gente tem processo para tudo, política para tudo, né? A gente lida com dado de salário, endereço de mais de 6 milhões de brasileiros. Então são dados muito sensíveis, a gente tinha muita segurança da informação ali. Mas o que muda aqui é entender que os processos de tomada de decisão e os processos de prestação de contas são processos muito maiores, porque o tamanho da organização, né? Então a gente tem que fazer reporte para várias áreas que são áreas de não 5, 10 pessoas, são áreas de 60, 100 pessoas, horizontalmente,
temos que fazer o reporte, né, até o CEO da Serasa, e depois temos que fazer os reportes globais. Então, você empenha muito mais tempo construindo a estratégia, construindo as razões das tomadas de decisões, explicando o que deu errado, explicando o que você vai fazer para dar certo, do que numa empresa em que você tem um corpo diretivo com 12 pessoas. Você senta numa sala, você olha um para o outro e você resolve ali. Então, acho que a grande diferença é esse tamanho. Só que esse tamanho, eu sempre falo, para encurtar esse assunto, dá para comparar muito com um elefante, né? O elefante pode não se movimentar tão rápido, mas quando ele corre, é difícil de parar. E quando a pata pisa no lugar certo, né, ela faz um impacto muito maior. Né? Então, o nosso grande desafio aqui é trabalhar essas variáveis para fazer essa pata pisar num lugar que vai fazer uma diferença enorme para a gente. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Te conhecendo, cara, você tem uma característica marcante de ser um cara discreto e objetivo, mas você lidera uma empresa de tecnologia num mercado que muitas vezes valoriza o espetáculo, né? Tá cheio de empreendedor de palco por aí. Como é que você encontrou seu próprio estilo de liderança mantendo essa tua autenticidade? Baza, qual que é o meu objetivo aqui? Onde eu vou agregar valor? Né? E o Renato, né, um dos fundadores, falava muito comigo assim: vamos focar na geração de valor. Onde está a geração de valor aqui? Onde eu estou gerando valor para a empresa? Onde eu estou gerando valor para quem trabalha com a gente? Onde eu estou gerando valor para os meus clientes? E o que dessa história toda é fumaça, né? Eu me lembro que acho que a minha história também me levou isso, me trouxe isso de uma certa maneira. Quando eu cheguei para fazer faculdade, primeira aula do primeiro curso de direito, primeira aula de direito, eu falei: eu quero dar aula. Esse negócio é legal demais. E quando eu me tornei professor, eu via que existia um certo fascínio assim, dos alunos com a gente ali na frente falando. Mas eu conhecia como você fazia. Você estudava pra caramba, você se preparava para dar aula, e qualquer um que empenhasse esse tempo estava ali. E eu até brincava, eu falava assim: essas pessoas que me admiram tanto aqui, se me encontrassem num boteco, na rua, talvez iam olhar para mim e não ia dar a menor bola. Então existe uma certa aura, e aquela aura ali é fumaça, Baza. O dia que você parou de dar aula, o dia que você já não tem mais aquela conexão, o dia que você não está naquela posição, aquela aura ali não é o que faz a diferença. Né? Então, eu sempre me oriento dessa maneira. O que aqui é vaidade? Né? O que aqui é egocentrismo? E o que é de fato? Então eu tento fazer o que eu preciso fazer. E como é que o ambiente do IPO tem influenciado tua perspectiva sobre liderança e talvez até desenvolvimento pessoal desde que você entrou e eu acompanhei isso desde o início? O Baza, né, eu tenho muito que agradecer, inclusive. O Baza foi um grande incentivador aí, sponsor da minha entrada no IPO. E o IPO é um espaço de interação, é um espaço de troca de experiência, né, troca de incentivo, troca de apoio, troca de experiências ruins também, porque a gente aprende muito na experiência ruim. E o IPO, para mim, digamos, o baluarte de tudo que me fez crescer na carreira. O que me fez crescer na carreira? Pessoas especiais com quem eu pude interagir. Né? São inúmeras as pessoas que me apoiaram, por exemplo, quando eu cheguei no Reino Unido. Abriram a porta para mim, sem me pedir um centavo em troca. Delber, com quem você precisa falar? Eu vou te apresentar, eu vou te dar uma dica, eu vou fazer isso. Então, eu vi muito valor ser gerado na generosidade de pessoas que abriam: isso aqui vai ser bom para o mercado, vamos fazer, vamos trocar. E o IPO é isso, é uma troca de generosidade, é um espaço onde você pode se posicionar, reconhecer experiências, e tem sempre alguém à disposição para te dar um apoio. É isso que faz as pessoas crescerem, é isso que faz as empresas crescerem. Então, acho que o IPO encampa valores e me oferece oportunidades daquilo que eu acho que é interessante para as pessoas crescerem, mas daquilo que certamente trouxe muito valor para a minha trajetória pessoal, né? Eu quero aproveitar até para os nossos ouvintes aqui, quem está nos escutando, falar sobre o IPO, que muitas vezes as pessoas escutam o termo e não conseguem nem ligar exatamente. O termo IPO é YPO, que é Young President Organization, uma organização de presidentes jovens, é uma organização global. Hoje são mais de 35 mil CEOs que fazem parte. Aqui no Brasil são um pouco mais de 1.500 CEOs, e a beleza é a força que existe. Então, aqui no Brasil, se você juntar
na verdade, somar o faturamento das empresas que esses 1.500 CEOs lideram, é pouco mais de 18% do PIB do Brasil, né? Se você juntar todos os 35 mil membros do mundo, o faturamento das empresas equivale aí a praticamente 16% do PIB global. Então, isso você tem gente realmente tomador de decisão que influencia, agora trazendo um prisma humano de abrindo as vulnerabilidades, o que não está sendo contado nos jornais, nas revistas, as dores ali do dia a dia. Exatamente, é o que faz a gente ser ali diferente, o que a gente faz é entregar resultado, né? Então, eu gosto de... quando você pensa em... Eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de filme, e aí, às vezes eu gosto muito de algumas coisas polêmicas, assim, né? Tipo, eu adoro Rock Balboa, né? Então, do Sylvester Stallone lá. E tem uma passagem no primeiro filme que tá o treinador do Rock Balboa lá falando, olha, você vai fazer 10 rounds de 3 minutos. E você tem que treinar 10 mil minutos para cada minuto de round. E eu acho que assim, o que faz o sucesso é isso. Não é o soco que você dá no último minuto. São os 10 mil minutos que você tem de preparação. E esses 10 mil minutos de preparação tem drama familiar, tem problema na sua casa, tem uma questão com seus filhos, tem uma questão com seus amigos. E é isso que transforma, né, tudo aquilo que a gente faz na nossa trajetória em algumas pílulas de sucesso, né? Então, estar no IPO significa compartilhar esses 10 mil minutos aqui de treinamento que a gente tem para ter uma ação ali bem sucedida, né? E Delber, você falou de gostos diferentes. Puxa, o serviço secreto que eu tenho aqui me deu uma informação que você é um ávido colecionador de consoles de videogame. Me conta mais aí, da onde surgiu isso? Cara, assim, eu acho o videogame uma coisa fantástica, assim, porque é um espaço de interação. Então, eu sou da época do videogame que senão se jogava online. Então, né, lá do Master System, do Mega Drive, do Atari. Mas, então, eu tinha muitos primos, muitos amigos. A gente jogava na minha casa, na casa de amigos. Eu ia pra bares pra jogar fliperama, né? E tem vários componentes ali que eu gosto. Tem história. Eu sempre gostava muito dos videogames com a história. Tem aquela imersão que você faz num mundo diferente. Tem um certo superpoder de, vou morrer, mas vou voltar de novo e vou fazer de novo. E tem aquela zoeira, aquela avacalhação que você tem quando você tá brincando, que gera... Então, assim, eu acho um espaço sensacional. É uma indústria maravilhosa. E o que aconteceu foi, eu tinha um videogame, né? Depois eu tive outro videogame. Mas uma paixão por aquilo tudo. Quando eu vou crescendo na carreira e vou tendo mais espaço, eu descubro que de repente eu posso comprar aqueles antigos que eu tinha vontade. Aí eu começo a comprar, eu começo a estudar a história dos videogames, da indústria, qual empresa fez isso, como que se produz um videogame. Aí eu começo a me apaixonar pela indústria, mais do que pelo console, mas com aquela nostalgia maravilhosa. Então, a minha coleção de consoles, e são dezenas e dezenas de consoles com os jogos, me leva um pouco para esse espaço que une diversão, amizade, amigos e amores, e une também uma certa curiosidade profissional de como que essa indústria funciona, de por que isso dá certo, por que aquela deu errado. Então, conhecer para mim a história dos consoles significa conhecer muito da indústria também, das falhas, dos acertos. E aí, isso na minha cabeça gera uma curiosidade enorme, sabe? E aí, para não deixar escapar, juntando você falando da história, mas você mencionou várias vezes nas suas respostas anteriores sobre a tua chegada em Londres. Qual foi o maior desafio cultural que você e tua família enfrentaram nesses primeiros meses? Eu vou dizer que, assim, tem uma frase, eu não vou lembrar o nome do autor, tá? Que ele fala assim, o estrangeiro é como o passado. As pessoas fazem as coisas de maneira diferente. Então, você vai chegar num lugar como Londres, é uma cidade hiper multicultural, né? É um polo mundial de atração de pessoas, talentos e diversidade, mas as pessoas fazem o dia a dia, a rotina, as coisas são muito diferentes. E uma das coisas que a gente não entende quando a gente chega nos lugares é que a gente vai ser para sempre estrangeiro. Por mais conectado que você seja, por mais próximo das pessoas, você sempre é estrangeiro. Você é sempre um outsider. Isso te dá uma perspectiva completamente diferente, né? Então são pequenos detalhes, como eu contei, aquela coisa do almoço, ou aquela coisa de como você se porta, como você dirige uma pessoa, o que você pode falar e não pode falar. Eu nunca soube, e não acho que é por conta do mau tempo do Reino Unido, mas eu nunca soube que clima é um quebra-gelo tão importante, né? Acho que como as pessoas são muito diferentes, você não sabe exatamente que tipo de quebra-gelo você pode fazer com uma pessoa. Porque ela pode ter um background diferente, ela pode ter uma religião diferente, ela pode ter uma história familiar diferente. Às vezes você faz aquela brincadeira e não cai bem para a cultura dela. Então, qual o maior quebra-gelo que você pode ter? Nossa, que chuva horrorosa hoje, né? E ele é not too bad, not too bad. Então, acho que a grande diferença de estar num país estrangeiro é você não conhecer o não dito.
aquilo que a gente compartilha em silêncio, que a gente sabe que funciona. Eu acho que esse é o grande desafio de se morar no exterior. Você não ter certeza no que se espera que você faça, porque você não compartilha aquele pano de fundo lá, sabe? E como é que foi a adaptação das suas filhas no sistema educacional britânico? Que aprendizados te trouxe? A Helena chegou lá com 6 para 7 meses de idade, né? Então, ela começou a ser alfabetizada lá. A Sofia nasceu lá. Mas é interessante ver assim, como as dinâmicas são muito diferentes. Eu acho que o maior aprendizado das minhas filhas foi quando elas voltaram, na realidade, porque elas começaram a vida lá, né? Eu até brinco que a Helena parecia a filha do Henrique Cristo, era o pai, papai. Então ela falava inglês com as pessoas, português com a gente, mas com aquele super sotaque, né? E entre elas já falavam inglês. E quando a gente voltou pro Brasil, lá em 21, a Helena estava com 5 para 6 anos, e ela era uma menina que se dava muito bem na escola, com muita desenvoltura, e lá ela já estava aprendendo a ler. Só que a forma de ler lá, ela é fonética. Então você vai ler as palavras pelo som das palavras. Quando ela chega no Brasil, ela foi fazer um teste para ver se ela conseguia ler. Ela falava um português, né, como eu brinquei aqui, com sotaque. Mas aí ela deram as palavras para ela ler. A primeira palavra que tinha era cabide. Ela olhou para mim e falou: o que é cabide? Porque o teste foi online, né, porque era pandemia. E aí ela ia tentar ler como ela lia no Reino Unido, porque ela não conhecia o conceito de sílaba. Ba, be, bi, ela lia fonético. Então ela ia ler com o som da palavra em inglês, ela não conseguia. Então ela travou, ela falou: papai, não gosto de portuguesa, eu gosto só de matemática. E aquilo ali, ela se calou, ela se recusou a falar inglês durante um bom tempo, até ela acostumar com o português de novo, e até ela se achar naquele espaço. E aí, acho que isso é um pouco casa com a resposta que eu dei um pouco antes. Acho que foi uma adaptação do qual era o pano de fundo ali em silêncio, para se compartilhar. Mas em termos de estrutura escolar, é até muito parecido, viu, Basa? A forma como se lida com as crianças, como da estrutura de currículo, eu não vi grandes diferenças, além das diferenças culturais normais, né, dos países. E Delber, você e tua esposa, executivos, carreira intensa, como é que vocês organizaram a logística familiar num país novo, sem todo o suporte aí de dezenas de primos que vocês têm no Brasil? Pra gente foi uma coisa maravilhosa, assim. Obviamente, muito menos natural do que o que era aqui, né? A gente chegou lá, Basa, eu tinha um contrato, um acordo de 1 ano com o Renato, de vamos ver se tem alguma coisa aqui pra fazer. Sendo que com 6 meses ele podia falar, ó, não deu, ou eu podia falar, não deu. Então era uma coisa meio despretensiosa, foi quase que fomos lá pra fazer certo. Mas assim, se der errado, tem minha vida aqui, né? Então a gente chegou, eu me lembro que foram 9 malas, né? Minha menina de 6 anos, a Gabriela, minha sogra tiracolo para dar aquele apoio ali. A gente tinha um Airbnb de 3 semanas. E tinha que achar uma casa. Aí a gente não queria gastar muito, aí fomos achar um apartamento num lugar maravilhoso em Londres. Assim, há uma dica que o contador me deu do lugar, e eu achei muito legal e tal. E aí, daquele apartamento, a gente ficou 1 ano. E aí fomos para uma townhouse, mas assim, a mobília já pronta, não era a nossa mobília. Então casa pra gente virou outra coisa, não virou aquele espaço que você, né, trabalha a vida inteira para ter. Era um espaço legal, que tinha espaço pra gente. A relação era outra. Mas não era a minha mesa, a minha cadeira, a minha TV. A nossa casa era a nossa família. Era o nosso espaço. Então, desde cedo, a gente ia para um restaurante em Londres, para eu e a Gabi irmos para um restaurante jantar. Eu, a Gabi e a Helena com 8 meses. Eu, a Gabi e a Helena com 9 meses. Então, as minhas meninas, a gente tem essa sorte, elas sentam com a gente num restaurante, elas estão no mesmo espaço. Então, virou o nosso programa. Era raro o dia que eu saía com a Gabi sem as meninas, porque não tinha... Quando às vezes minha sogra visitava, meus pais visitavam, um parente visitava, a gente tinha esse espaço. Mas fora isso, era o nosso espaço familiar, era a nossa vida familiar. Então, acabou que a gente criou muito mais esse senso de integração. Eu vejo isso muito na rotina das minhas meninas. As meninas pensam a gente, né? Elas não pensam crianças e pais, e eu e a Gabi abordamos muito nesse sentido também. Então acho que isso foi muito bom pra gente, porque gerou... Nossa casa é a nossa família. O lugar onde a gente tá é relativo. E como é que você lida com o fato que suas filhas vão crescer num ambiente de muito mais privilégio que o teu? Que valores ou práticas que vocês têm aí um cuidado aí para não se perder? A gente tenta, Basa, mostrar para elas que existe fumaça e mostrar para elas o que foi importante pra gente. Assim, eu tive o privilégio, meu maior privilégio
foi viver numa família de muito amor, de muito carinho e que respeito e inclusão eram muito importantes. Imagina, meu pai, 8 irmãos, minha mãe, 12 irmãos. A gente viu todos os tipos de dilema e sucessos nessas famílias, mas sempre foi um pilar lá em casa: família, pessoas, respeito, diferença. Então a gente tenta... Eu não sou do tipo... E aí é uma abordagem, cada um tem uma diferente, né? De, não, eu tenho que deixar minhas meninas com pouco e elas fazerem... Né, o luxo é só pra gente, que a gente já conquistou, e elas que vão correr atrás de ter o luxo delas. Eu não penso assim, lá em casa... meu pai teve muito sucesso profissional, felizmente, era tudo nosso. Eu nunca tive, não, meu filho, eu trabalhei, eu e sua mãe temos isso, vocês não têm, vocês vão ficar nesse outro lugar aqui. Era da família, era compartilhado. Mas porque o que importava mesmo era o respeito, era o laço familiar. Então a gente tenta ancorar nesses elementos, né? O meu sucesso para minhas meninas não é o valor que eu recebo no final do mês. O meu sucesso para minhas meninas é estar ali com elas, é contar uma história legal para elas, e a gente tenta se apegar nisso. Como é que você lida com o conflito entre o tempo dedicado para o crescimento e construção profissional e o desejo de estar presente aí no dia a dia da família? Esse é um dilema. Esse, de fato, é um super dilema. E eu tento, o máximo possível, fazer escolhas deliberadas, né? Acho que um dos traços mais marcantes da minha vida, ou da minha abordagem para a vida, é equilíbrio. Mas equilíbrio, na minha visão, não quer dizer 50-50. Você pode ter uma balança que tem uma coisa aqui e uma aqui, e essa balança está em equilíbrio. Pode ter momentos que ela está assim. Pode ter momentos que ela está assim. Cada hora pesa mais por um elemento. Por um lado. Então, eu tento fazer escolhas deliberadas de... Esse é o momento de acelerar mais no trabalho. Esse é o momento de acelerar menos e estar mais com elas. E quando o principal disso tudo, né, que é uma coisa que eu tento fazer o tempo inteiro, é ser inteiro na hora que eu estou com elas. Eu estou com elas ali, eu não estou pensando em outra coisa, eu não estou protocolar para resolver. Meu tempo é delas, meu momento é delas, e eu não estou fazendo outra coisa. Então, acho que é preservar esse momento, né? Hoje é muito fácil de você estar em vários lugares e não estar em nenhum, né? De você estar numa reunião aqui no vídeo e estar com o celular aberto aqui, perdendo o que está acontecendo na reunião. E a mesma coisa vale para as crianças, para os filhos. Quando eu estou com elas, eu escolhi estar com elas. Então, eu tenho que estar 100% com elas. Mas é uma equação que é muito mais fácil de falar do que de equacionar no dia a dia, né? Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Tem uma que eu sempre faço e que é... Beleza, já conversamos do seu plano de carreira, já conversamos de por que você está aqui, mas o que você não está a fim de fazer? O que você não quer fazer? O que você não te deixa satisfeito? O que você não gosta? Porque acho que a sua rotina profissional é muito disso, né? Assim, muitas vezes as pessoas escolhem um trabalho pensando no que vai dar na progressão da carreira, no que ela quer ser, enquanto ela vai ganhar, mas esquece que seu trabalho determina que horas que você acorda, quem que é a primeira pessoa com quem você vai conversar, porque às vezes você pode não conversar com sua família porque você acorda muito cedo. Quem que é a última que você vai ver antes de dormir, porque você pode chegar, a sua família está dormindo. Qual a condução que você vai pegar? Onde você vai sentar para trabalhar? Então, a sua rotina. Então, acho que talvez a grande pergunta que eu faço assim, para todo mundo, acho que de todas as entrevistas que eu fiz, a grande que eu faço é: o que você não está a fim de fazer? Acho que isso me conta um pouco. Qual a melhor resposta que você já escutou para essa pergunta? Eu já escutei várias e acho que é a mais sincera, assim, sabe? Assim, não tem uma que me falou assim: nossa, essa resposta é maravilhosa. Mas assim, eu já tive gente que me respondeu de maneira muito clara: não, esse tipo de atividade aqui, ou nesse tipo de perfil, eu não estou a fim de fazer. Aí eu valorizo, aí eu gosto, falo, entendi. Se isso cabe com o que a gente está precisando, essa pessoa aqui eu sei que tem chance de ter um fit maior, né? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? O Baza, eu acho que são pessoas que não são sinceras, que não falam o que precisam e que levam aquilo para um lado de fofoca ou de, beleza, olha para você e fala, não, tá tudo certo, vira ali e vai conversar aqui. Não, mas que fulano, que Beltrano, Então, eu não gosto de mentira e eu não gosto muito dessa história de mas o fulano, mas a pessoa do a mais. Sabe assim, mas eu não consegui fazer por causa disso, mas, 6 meses depois você vem me falar que tem esse problema. Então eu prefiro pessoas, eu sempre falo, né, a gente tem que ser muito ágil para contar um problema. E tem que ter muita calma para contar uma boa notícia. Porque boa notícia, às vezes, ela não é tão boa, ela não acontece. Então, eu prefiro pessoas diretas. E acho que é isso. Quem não
se dá bem comigo é a pessoa que não é tão franca, não é tão direta e às vezes não é tão verdadeira. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Talvez porque me achem... eu sou uma pessoa de muita opinião, assim, de que quero conversar e que falo o que eu penso, né? Até minha filha fala, você não pode ser tão sincero, papai. A Helena, mais velha, fala isso às vezes comigo. E às vezes podem me achar muito certo, muito empowering, assim, né? Muito overpowering, não empowering. Muito overpowering, muito direto. Então acho que talvez esse seja... a razão pela qual as pessoas podem não gostar de mim, mas é muito difícil esse momento, porque quanto mais, acho que você sabe isso, Baza, quanto mais você tem uma progressão de carreira, mais dificuldade você tem de ouvir uma real de alguém, né? Muita gente para bater no seu ombro e falar de você na hora que você vira as costas, e poucas pessoas vão falar assim, deixa eu te contar, aquele dia você mandou muito mal, você fez isso. Então a coisa que eu mais sinto falta hoje na minha jornada é de um feedback construtivo, não vou nem falar positivo, construtivo. Delber, sabe que você mandou mal ali. No mundo corporativo, às vezes as pessoas não falam com você, as pessoas que trabalham para você às vezes têm receio de falar. Então acho que é isso, assim, eu não sei te dar exatamente, e acho que não é por falta de tentar estabelecer onde que eu irrito as pessoas, é mais porque as pessoas não me falam. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Olha, aí tem uma boa dica. É o seguinte, o que é o principal gatilho na hora que você está avaliando o perfil de uma pessoa para você falar, essa pessoa tem alguma coisa, ou não, essa aqui não dá. Qual que é o gatilho, assim, qual que é aquele momento que você fala assim... O que eu acredito é que, como a maior parte das pessoas acabam vindo muito protocolar para a entrevista, para mim, talvez o momento eureka é quando eu consigo descer da superfície. É quando eu consigo estabelecer uma relação de conexão e de confiança, acho que muito parecido com o que você falou da pergunta, poxa, o que você não quer fazer? Uhum. E aí você entender realmente como a pessoa funciona, o que é para ela e o que não é. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, Baza, o que eu preciso falar na entrevista para ser contratado? De preferência, fale quem você é e o que você quer fazer, o que você sabe fazer, porque a pior coisa é você falar outra narrativa e ser contratado por isso, e a empresa vai estar esperando aquela versão. E possivelmente vai dar errado. E é claro que existe muitas vezes uma necessidade financeira, a pessoa está desempregada, então tem uma ansiedade, e aí eu não estou falando de situações extremas, que eu acredito que hora ou outra numa situação extrema você vai aceitar algo, nem que esteja distante do que efetivamente é para você, porque você precisa, mas para mim é sobre construir possibilidades para você depois entrar numa entrevista e falar assim, putz, vamos abrir aqui dos dois lados, vamos ver se faz sentido, e se não fizer tá tudo ótimo. Quem sabe lá na frente pode dar. Mas eu acredito que a forma como as pessoas entendem entrevista, eu não estou falando só do lado do candidato, das empresas muitas vezes, é quase que aquele jogo de xadrez, o que eu falo, o que eu não falo, aquela coisa super estratégica. Uma frase deve ser dita. Exato, e eu não acredito nesse modelo. Depois de quase 2 décadas em recrutamento, minha recomendação sempre vai ser: joga aberto, traz os elementos, traz com cuidado, claro, que eu preparo, a forma como você traz a informação é importante, mas não tenta ser algo que você efetivamente não é. Legal. E chegamos agora, Delber, no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Porque eu acho que eu sou normal. E qual que é a situação mais engraçada, perrengue, que você já passou no mundo corporativo? Nossa, Base, eu não sei nem se é permitido que eu conte essa, mas é uma situação tão inusitada que eu vou contar e depois você se vira para editar isso aí, tá? Mas a situação, assim, tem várias, mas essa é a primeira que me vem à cabeça e contarei. Eu estava muito conectado lá no mundo do Reino Unido, etc. E num desses eu conheço uma pessoa muito influente de private equity lá, e que a gente estava trocando ideia, e um dia ele me fala, olha, eu tenho uma esposa, uma noiva, que é brasileira, e ela quer abrir uma loja. Ela era modelo, tinha muitas conexões, né? Meio fashion para vender Havaiana, umas roupas, etc. aqui no Reino Unido. Tá precisando de uma dica de como é que ela estrutura isso, de como que ela faz. Vamos me encontrar, vamos bater um papo? Eu falo, claro, vamos fazer isso, com certeza. E aí a gente
se encontra, tem um almoço maravilhoso, conversamos, troquei um monte de ideia. E no final, Baza, eles falam, e você, sua família, como é que é? Aquela curiosidade, né? Eu falo, não, minha esposa é isso, minhas meninas, vou abrir aqui, vou te mostrar umas fotos. Aí eu abri o meu celular, no meu chat com a minha esposa, e aí eu tô passando o chat, e de repente tem uma mulher nua no meio desse chat. Que não era minha esposa, obviamente. Aí eu, opa, passou rápido, eles olham assim, né? Eu fui embora, voltei pra casa e falei, Gabi, sabe aquela foto? Ela falou, sei. Eu falei, eu tava passando pro pessoal lá e tinha essa foto lá, né? E ela, mas você não explicou pra eles? Eu falei, mas como que eu ia explicar essa história? E a história é a seguinte, a gente descobriu lá, alguém mandou pra ela que uma das mulheres do nosso ciclo de relacionamento lá era uma ex-atriz de filmes eróticos. E tinha mandado a foto, olha aqui a fulana. E a Gabi me mandou aquilo, e naquela correria, aquela foto ficou, e eu não lembrava que aquela foto estava no meu feed ali, até porque minhas meninas têm minha senha do celular, eu nunca deixo nada disso no celular. E calhou de eu abrir, de eu procurar e de eu mostrar. Resultado, nunca mais falei com nenhum daqueles 2 sujeitos que almoçaram comigo. Que história. E, Delber, caminhando agora pro final... O nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Eu ia falar resiliência, mas na verdade não é resiliência. Acho que o meu lugar de potência é propósito. O que eu me propus a fazer, por que eu estou fazendo, né? E por que eu tenho que aguentar e durar aquele período, passar por aquele processo, seja de dificuldade disso ou daquilo, de estresse emocional ou de muito trabalho. Acho que o que me guia é o propósito e que me dá uma certa resiliência. Assim, eu tenho uma característica muito forte que o bicho pode estar pegando, eu estou calmo, eu não saio atirando, eu não saio apontando o dedo, eu falo, qual é o problema? Como nós podemos abordar e como nós podemos processar aquele prejuízo, porque aconteceu, não tem o que fazer, e como é que a gente sai daqui, né? Então como é que a gente apoia? Então acho que momentos de muita tensão são momentos em que eu me dou muito bem. E acho que, pensando rápido aqui, é por conta do propósito. Por que eu estou fazendo aquilo? O que eu tenho que fazer para resolver aquilo? Acho que é isso. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que fazer com amor é muito mais importante que fazer o que se ama. Nem todo mundo tem a possibilidade e a escolha de fazer o que ama. Então a gente sempre fala nessa, não, para você ter sucesso, faça o que você ama. Cara pálida, tem hora que não dá. Tem hora que você não tem opção. Tem hora que você precisa daquele recurso financeiro, como você falou no nosso papo aqui anteriormente. Tem hora que é a única opção que você tem e você não vai fazer o que você ama. Ou às vezes você nem sabe exatamente o que você ama, você não está confortável. Mas você tem uma escolha, que é fazer aquilo com muito amor, com muita dedicação, com muita presença. Então acho que o que não dizem é isso. Faça com amor, preocupe-se mais em fazer com amor, porque é uma escolha que você tem, porque às vezes fazer o que você ama não é uma escolha. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Baza, se a gente for pensar assim, o processo que a Salary Fits passou, né, nesse último ano e meio, e um processo muito, às vezes, dual, de precisamos continuar com o negócio, precisamos crescer, temos muito potencial, mas vem uma transação desse tamanho que coloca tudo em xeque. Tudo em xeque, né? Vai acontecer? Não vai acontecer? Aí quando ela acontece, isso vai dar certo, não vai dar certo. E muitas das vezes a gente fica preso ao grande esquema das coisas, né? De qual o valuation, qual a cláusula, qual o elemento, ou aquela pessoa que vem conversar com você, vamos garantir para ela que ela vai ter oportunidade de crescer na carreira, que ela vai garantir o emprego dela. E o que eu percebi, muitas das vezes, é que o que importava muito era só aconchego, empatia, a pessoa queria ser ouvida, ela queria falar, ela queria ouvir de você uma coisa que você já tinha escrito no e-mail ou já tinha feito. Então, às vezes a gente acha que são o grande esquema de coisas que vai definir, vai acalmar as pessoas, quando na realidade às vezes são pequenos detalhes, pequenos toques e uma abertura para ouvir. Acho que isso nunca foi tão presente para mim assim como no último ano. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu acredito muito na literatura, assim, sabe? Naquele aspecto subjetivo que não está escrito, não está dito e te dá o clique. Então eu leio muito literatura, poesia,
Adoro, gosto de filme, gosto de tudo que é meio imaginário, que te dá superpoderes que você consegue trazer para a realidade. Então, uma das coisas que eu acho fundamentais para uma pessoa assim, é ter esse, particularmente para quem gosta, né, mas essa relação com o que é literário. E além disso, obviamente, eu tento me manter informado, buscando boas fontes de notícias, mas principalmente eu sempre tenho a meta comigo de fazer um curso estruturado por ano, pelo menos. Então, seja um curso de 3 dias, de 2 semanas, de 1 mês, eu estou sempre buscando, uma vez por ano, num tema que me interessa naquele momento, fazer um curso online ou presencial, mas de uma área específica. Então, acho que eu tenho essa meta e essa é uma das coisas que eu tento nunca parar de fazer. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Vamos lá, vou te indicar um IPOer, o Ricardo Wade, que é uma pessoa... Wade, amigão, adoro ele. Maravilhosa, sou fã de carteirinha número 1. Acho que ele tem uma história de vida sensacional, uma história como empresário sensacional, alguns exits, trabalhou no negócio de logística e isso, bom, traz uma visão de Brasil para ele também super interessante. Uma pessoa super afeta a arte, uma mente daquelas super diferentes. Esse eu já vou deixar propaganda. O Wade já foi entrevistado, eu não vou saber aqui de cabeça o número do episódio, mas, gente, procura aqui Lugar de Potência, Ricardo Wade ali, vocês já vão conseguir acessar. Então é bom quando vem indicação que já até gravamos aqui, que a gente já faz a propaganda. Olha, mas essa eu vou procurar, hein? Mas então esqueçamos o Wade, eu diria Tem um cara que eu admiro muito, o Bro, eu não sei se você ouviu falar dele. Não conheço. O Bro é um atleta, não é profissional. Ele é um cara de BH. Um sujeito maravilhoso, ele tem, sei lá, eu posso errar o número aqui, porque eu sei que são mais de 600 mil seguidores ali no Instagram. E o negócio dele é bicicleta, mountain bike, speed, e é um cara que tem uma história de vida maravilhosa e ele tá sempre ali no Instagram mandando mensagem, ele faz coisa, por exemplo, todo o Dia das Crianças ele vai lá e pedala 12 horas arrecadando alimento e as pessoas vão pra Praça 7 em BH pra colocar alimento. Isso é uma coisa mínima de várias que ele faz. Tem sempre uma mensagem legal, uma história de vida maravilhosa e um influenciador, uma pessoa de muita potência, de vários feitos internacionais, inclusive. Uma pessoa que eu traria. Sem medo da chuva de confete que virá aí ou nos comentários ou depois, quando a pessoa falar, eu traria a Gabi, minha esposa, ela tem uma história de executiva internacional, casando com um ambiente familiar, com a história de mãe maravilhosa também, muito legal. E eu tenho um amigo americano que tem uma empresa no Brasil, vendeu agora para a Compass Wall, que é o Amasis, o Zio Solomon. O Zio, cara, ele se formou com 14 anos no Egito, no 2º grau. Então, uma pessoa mais jovem a se formar e se aceita. Agora eu posso errar qual universidade que ele foi aceita primeiro. Não sei se foi em Stanford ou Yale. Ivy League. Foi para a Ivy League com 14 anos. Se formou em engenharia aeroespacial. Trabalhou na NASA. Largou tudo, porque ele achava muito chato. Ele participou de uma equipe que mandou uma nave para o espaço. Ia demorar 30 anos para ter um retorno. Achou que era um boring as hell. Saiu, foi fazer psicologia de massa, criou uma empresa de TI. Um cara, assim, de uma mente... Que demais, já fiquei com vontade de o Zio é um cara, conhecê-lo e entrevistá-lo. Único. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, Delber, o que é felicidade para você? Felicidade são 2 As, amigos e amores, eu diria. É a gente poder fazer as coisas para estar com a nossa família, para estar com nossos amigos, para fazer uma diferença positiva na vida de alguém, né? Assim, eu tenho muito objetivo de não fazer mal para ninguém e de estar muito próximo ali para as pessoas que eu gosto. Acho que eu não faço o meu grande propósito, né? Eu falei de propósito agora há pouco. O meu grande propósito é a minha família, são os meus amigos, são os meus pais, é o meu irmão, é a família da minha esposa, são minhas filhas. Eu acho que é isso. Assim, felicidade para mim é poder estar com eles, poder olhar para eles e receber deles o amor assim que eu tenho por eles, sabe? Adorei. Antes de encerrar, tem um presente aqui pra você, um óculos da Zeiss, a Marchon, do nosso amigo Kitsuda aqui. Eles desenvolvem e distribuem os óculos da Zeiss aqui no Brasil. Eles deram uma olhada no teu perfil. Ó, manda esse óculos aqui que vai encaixar aqui com ela. Tá na hora de botar aquela vinheta assim. Agora sim. Muito maravilha. Bom, cara. O Kitsuda te mandou um abraço também, sabia que você ia estar aqui com a gente. O Kitsuda foi aquele que fez a ponte entre a gente. Exatamente, ele que nos conectou aí há alguns anos atrás. Fica o meu abraço para ele e adorei os óculos. E pra gente fechar aqui, Delber, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente?
Podem me encontrar no LinkedIn, Delber Lage. Não é um nome tão difícil de achar. Não tem muitos homônimos. Não tem muitos homônimos. Lá tem o meu e-mail, minha informação de contato, fico super à disposição. E acho que em termos de projetos, na vida profissional, é tentar levar saúde e inclusão financeira para a maioria dos brasileiros aqui. Se você, aí vendendo o meu peixe, né, de um RH, e quer entender mais o que você pode colocar à disposição dos seus colaboradores, fico à disposição. Se você quer trocar uma ideia sobre carreira, fico à disposição. E se você tem qualquer outra agenda, quer jogar videogame, aí você me chama, porque nós vamos fazer alguma coisa. Adorei, Delber. Muito obrigado mesmo. Obrigado por abrir tua agenda, aproveitando tua passagem aqui por São Paulo, para que a gente faça essa gravação. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, grupos de WhatsApp, que tem muita lição mesmo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Eu que agradeço, Baza. Foi um grande prazer e uma grande honra aqui. Agradeço muito pela oportunidade. Este podcast foi editado por Felipe Mux.